chegou aqui agora, não tem o costume de nos acompanhar, de saber o que a gente faz por aqui, esse canal é um canal que já existe há muito tempo, há mais de 5 anos, onde nós falamos de muitos assuntos ligados às coisas de Deus, para te ajudar, para me ajudar, para ajudar a todos nós. Então, se você ainda não é inscrito, vem aqui agora, se inscreve agora, antes de eu começar, vai lá, aperta ali, inscrever-se, coloca aqui um joinha, um gostei nesse vídeo, para que mais pessoas possam ser avisadas que esse vídeo está acontecendo. E depois de você assistir, se você gostar muito, compartilha. Vai aqui embaixo e compartilha nos teus grupos de WhatsApp, no teu Facebook. Vamos falar do amor de Deus e das maravilhas que Deus tem para nós. Vamos lá, então? Oi, gente! Estamos de volta para mais um vídeo nesse canal. E tem sido muito bom compartilhar com vocês aquilo que Deus coloca no nosso coração para multiplicar. E hoje, um tema que vocês também pediram lá nas nossas enquetes, e nós vamos falar sobre salvação se perde? O que você acha? O que você acha sobre esse tema? Hoje o assunto, ele é polêmico, né? Alguns estudiosos, alguns pastores, eles acabam se limitando um pouco em falar nisso, e tem uma polêmica por trás disso, mas é algo que é muito simples. E orando, Deus me falou, fale sim sobre esse assunto. E por que não falar sobre esse assunto? Sobre o mais importante, que é o nosso encontro com Deus na eternidade, que é a salvação. Aqueles que realmente creem em Deus e um dia confessaram com a sua boca e houveram aquele arrependimento verdadeiro. Eu não estou falando sobre evangélico, sobre cristão, sobre religião, tá? Que cai agora por terra toda religiosidade. Não estamos falando de religião, estamos falando daquelas pessoas que creem em Deus e que confessaram, sim, eu creio em Jesus. Eu creio que o Pai nos selecionou, nos escolheu, né? Jesus veio e morreu para que eu tivesse a chance de crer nele, que foi enviado pelo Pai, e o Pai é quem vai nos chamar para esse retorno com o Filho, com Jesus. Então, vamos falar com essas pessoas. Lógico, que se você caiu nesse vídeo e você não crê em Deus, comece a se aprofundar um pouco no estudo da palavra, da Bíblia, desse livro eterno que foi escrito para que nós pudéssemos hoje ter a nossa visão, o nosso véu rasgado e que o Espírito habitasse em nós. Então, para começar sobre isso, né? A salvação se perde. Uma vez aceitando a Jesus como meu Senhor e Salvador, no meio do caminho eu perco isso? Gente, muitos debatem sobre isso. Eu posso dizer para vocês que, sabe, estudos bíblicos foram criados com opiniões. Então, nós não devemos falar de opinião. É até errado se você chegar para mim ou para qualquer outra pessoa que tem o Senhor Jesus e que pode discipular outras pessoas, porque todos nós, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, nós podemos discipular uma outra pessoa mediante a Bíblia, aprendendo com a Bíblia, tá bom? E opinião não é o que nós estamos falando aqui. Eu não estou perguntando qual é a sua opinião e você não está me perguntando qual é a minha opinião. Nós não estamos falando de opinião, da minha visão, da minha concepção. Não, nós estamos falando sobre a Bíblia. E é aqui que a gente foi estudar. É aqui que estão todos os versículos. Foram mais de 20 versículos que eu peguei para estudar sobre esse assunto. Eles vão ficar aqui embaixo depois, tá? Em toda a nossa descrição desse vídeo, para que você também possa, com calma, depois assistir o vídeo de novo, só que com a sua Bíblia do lado, com orientação, pausando e vendo que está tudo aqui, tá bom? Então, não é minha opinião, é o estudo bíblico do que fala sobre a salvação, é sobre a base bíblica, né? Na história, a gente vai ver, eu acho que lá pelo
ano quinto, né, década, lá pelo quinto século, Agostinho, ele já debatia muito com Pelágio sobre esse assunto. Depois, um pouquinho mais para frente, até na Reforma, acabamos de passar aí, né, pela comemoração da Reforma protestante. Na Reforma, Lutero debateu muito com Erasmo de Rotterdam. Por quê? Porque eles queriam, né, entender o que a palavra estava dizendo com relação à salvação. A Bíblia fala o seguinte: a salvação é uma obra soberana de Deus, não é do homem. Eu não vou ter nada por mérito, eu não vou ter nada por obras, eu vou ter pela ação soberana de Deus, que é a graça. Nós somos salvos pela graça, ok? O Pai nos seleciona, nos elege. O Filho vem e morre para concretizar a promessa de que todos que crerem nele serão salvos, e depois o Pai vai nos chamar depois com a segunda vinda do seu Filho. É isso. É pela graça. Adriana, mas então, afinal, você está falando tudo isso, mas e aí? A salvação se perde ou a salvação não se perde? Então, eu quero que vocês leiam Romanos 8:1 e Romanos 8, do 13 ao 30. Vamos nos apegar em Romanos 8, 1 e 2, né? Que vai falar justamente, gente, do porquê que as coisas aconteceram. É esse porquê que a gente precisa se basear. Justamente aconteceu dessa forma para que nós pudéssemos, estou pegando minha Bíblia, tá? Ser justificados. E essa justificação vem para provar que só o Senhor tem esse poder de nos salvar. Então, eu estou abrindo a Bíblia aqui junto com vocês, em Romanos 8, e eu vou ler com vocês Romanos 8, 1 e 2. Ó, nenhuma condenação há. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vem a resposta, a justificativa no versículo 2. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá aqui na Bíblia. Romanos 8, 1 e 2. O que falam esses dois versículos, gente? É a quebra do domínio do pecado. Nós vamos esmiuçar um pouquinho isso mais para frente, tá? Lendo Romanos, a gente vai entender o quê? Nós somos salvos por essa graça. Que ela é o quê? Invisível, concordam? Mas que para ela se tornar algo que evidencia em nós, é o contrário do que o mundo pensa. Então, vamos lá, acompanhe o raciocínio. Eu não tenho a salvação, ok? Para começar a ser salvo, para começar a andar em santidade. A evidência de que eu sou salvo, porque eu creio em Jesus, e eu creio que quando ele retornar, eu estarei com ele na eternidade. Então, a salvação é o quê? É esse propósito e essa consequência de saber que você vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus, que é a vida que todos nós precisamos buscar. Então, a evidência de que eu sou salvo é que eu começo a querer andar em santidade e eu começo a não querer cometer nenhum tipo de pecado ou algo que eu esteja realmente magoando o Espírito Santo de Deus com as minhas ações. Então, em Romanos, quando a gente fala que
não há mais esse domínio do pecado, é porque quando há a verdadeira conversão, uma vez realmente crendo em Jesus, seja você nada, ou sendo você adepto a qualquer outro tipo de religião, mas se você crê em Jesus, e a partir do momento que você converte o seu pensamento e as suas atitudes com aquilo que a Bíblia nos deixou como ensinamento, é uma evidência a sua transformação. Como? Pelos frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Leia lá depois. Gálatas 5:22 coloca pontualmente todos os frutos do Espírito que vai te levar a essa santidade que Deus quer de cada um de nós. Não como obrigação, nós recebemos a salvação pela graça. Uma vez aceitando ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos isso pela graça. Vamos ler Romanos 8:13, um pouquinho mais para frente, tá? O 13 ele vai falar assim. Que aí eu vou tentar responder aquela dúvida para vocês, né? Adriana, se eu não fizer então tudo certinho e nunca mais cometer um erro, eu não vou mais para o céu, eu vou perder a salvação? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que na verdade não é por seu mérito, não é pelas suas obras, não é pelo que você vai fazer, que você vai um dia ter a salvação. Você já recebeu a salvação enquanto aceitou a Jesus e confessou que ele realmente é o Senhor da sua vida, tá? Romanos 8:13, eu vou ler o 13 e o 14, tá? Porque se viverdes segundo a carne, caminhas para a morte. Mas, se o Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É o que isso, gente? É uma convicção interior que aquela pessoa salva começa a ter. Veja o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais ou menos assim, você só consegue ser santo, e aí santo, gente, para quem não tem o costume do linguajar cristão, não é ser santo, santinho, eu não faço nada. Essa santidade de buscar os dons, que é domínio próprio, a alegria, a paz, o amar ao próximo, tudo isso, tá? Faz de você uma pessoa em santidade. Aquela pessoa que tô falando agora, ó, você, quem nos ouvir, nós vamos pecar até o nosso último dia. Nós pecamos hoje quando falamos mal de alguém pela manhã. Nós pecamos ontem quando mandamos uma mensagem amaldiçoando alguém. Nós pecamos a semana passada quando de repente adulteramos com alguém fora do casamento. E isso não quer dizer que por essa falha do meu mérito, na verdade, o que você tem que pensar é o seguinte: eu só consigo ser santo a partir do momento que eu recebo que eu sou salvo. Então, quem serão? Aqueles verdadeiros cristãos que entenderam e que sofreram uma transformação potente do Espírito Santo de Deus, a ponto de entender que a partir daquele momento eles precisam começar a agir de uma forma diferente. Santidade não é o pré-requisito para você ser salvo. Santidade é aquela consequência, evidência dos salvos. Pensa bem nisso. Aí você vai me perguntar assim, mas Adriana, todo mundo então vai ser salvo? Não. A própria Bíblia diz lá em Apocalipse 20:15, Apocalipse 20:15, e em João 3:18-20, que alguns não serão salvos. Muitos, inclusive, gente, pasmem, passarão uma vida inteira dentro de uma igreja, de uma instituição, de um templo, né? De uma forma religiosa, praticando coisas do homem, diretrizes direcionadas por alguém, e não estarão realmente convertidos, e não estarão realmente entregues
e entendendo que foram salvos. Então, para esses que não houve a eleição de serem salvos, que não receberam o Espírito Santo verdadeiramente, cabe a todos que conhecem, que têm o Espírito Santo, falar de Jesus, discipular e trazer essa pessoa para a luz. Na Bíblia fala, inclusive, Jesus, essa sua segunda vinda aí, você tem que estudar um pouco de escatologia para entender tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Ele só virá após a última pessoa ouvir sobre o seu evangelho, ouvir sobre a palavra de Deus e ter aguçado no seu coração a vontade de entregar a sua vida ao Senhor, tá? Então, tem essa parte também. Mas, se a gente perguntar, que é o que fala muito em Apocalipse 20:15, sobre aqueles que talvez não seriam salvos, né? A resposta aqui é simples que eu quero dar para vocês. Ninguém pode perder o que nunca teve. Então a resposta é: a salvação se perde? Não. A salvação não se perde. O que pode ter acontecido é a pessoa nunca ter recebido a salvação verdadeira, a salvação que transforma, a salvação onde o Espírito Santo de Deus te constrange tanto que você muda toda a sua vida. A gente vai entender um pouquinho isso? Vamos pegar lá, ó, 1 João 1:10. Eu vou ler junto com vocês. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-los de mentiroso. Ou seja, se a gente falar para alguém ou para nós mesmos que nós não pecamos, já estamos pecando, porque estamos mentindo. A sua palavra não está em nós. Que o pecado que Deus já sabia que nós iríamos cometer. Gente, entendam a imagem e o conceito da cruz do Senhor. Quando Deus trouxe ao mundo seu filho Jesus, concebido pelo Espírito Santo em Maria, ele nasceu, ele viveu, ele testemunhou, ele fez milagres, ele deixou todos os mandamentos. Com esse propósito, ele veio ao mundo para salvar. E naquele momento na cruz, né, ele foi entregue, ele sabia que ele deveria ser entregue, para que hoje, depois da queda que teve lá em Adão e Eva, nós pudéssemos ser redimidos e de novo ter a chance de voltar e ter essa vida eterna com ele. Tudo foi levado naquela cruz. Deus já sabe e já sabia até de todos os outros pecados que nós iríamos cometer. Por isso, Jesus já levou e já foi perdoado na cruz. Vejam isso, vai ter muito versículo aqui, tá? Em Hebreus 10:14, vamos lá. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Qual foi a única oferta? O momento da cruz, onde ele morreu ali para levar conosco todos os nossos pecados. Daqueles que viveram com ele naquela época e de todos nós que viríamos depois e os que ainda virão. Exatamente isso. Se a gente for um pouquinho lá no 17:18, né? Hebreus 10, só que lá no 17:18, vai falar assim, ó. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Um dia, 2 dias, ele diz, para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Acabou. Salvação não se perde. Adriana, tá confuso ainda? Eu sei que para vocês que de repente não têm o costume
de estudar e de se aperfeiçoar na Bíblia, né? Um salvo, uma pessoa que se acha que tá tudo bem com ele, com Jesus, com Deus, se ele peca, ele perde a salvação. Não. Se fosse assim, gente, nós estaríamos perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. Eu erro, me arrependo, peço perdão, até porque perdão não vem com remorso. Ah, eu fiz, mas o Senhor me entende. Ah, então eu vou ficar aqui. Vem com arrependimento. E o que é arrependimento? Quando a gente se arrepende, é algo assim, nunca mais eu faço. Então, pro salvo, ele nunca mais vai fazer, porque ele é salvo. Quando eu não fui salvo ainda, quando eu ainda não fui escolhido e não houve a verdadeira conversão e transformação, eu continuo nesses pecadinhos até que eu me arrependa. E aí a gente pode fazer um outro vídeo explicando um pouco melhor sobre arrependimento. Ah, Adriana, então eu posso pecar sem preocupação nenhuma? E não ter mais preocupação com isso? E pecando? Muito pelo contrário. É aí que entra a obra grandiosa do Espírito Santo de Deus. Se você tem comunhão, se você tem discipulado, se você tem o Espírito Santo habitando em você, essa transformação de arrependimento vem, e vem na hora certa, e vem o Senhor sabendo que ela viria. No tempo que ele já sabe que viria. Você precisa o quê? Buscar. Eu tenho muitos versículos para falar, tá, gente? Mas não vai dar num vídeo só. Isso aqui é coisa para 2 horas. Eu quero finalizar com 25 minutos. Vai ser o primeiro vídeo maior que eu já fiz. O projeto de Deus é mais ou menos assim. Ele planejou, ele executou e ele consumará. Não somos nós. O mérito não é nosso. Adriana, eu posso fazer alguma coisa para ganhar a salvação? Não. Nada que você faça a mais do que o Cristo já fez na cruz por você. E pela graça, quando você fala, eu creio em Jesus, eu quero Jesus na minha vida, e você realmente se arrepende de todos os seus pecados e começa a andar numa vida reta, que automaticamente você vai começar a evidenciar a santidade. Como, Adriana? No seu dia a dia. Você recebe uma ofensa aqui, você vai lá e cala. Você tem ali algo roubado de você, você vai lá e entrega ao Senhor. É ser trouxa? Não. É ter os frutos do Espírito declarados na sua vida, em todas as suas ações. A salvação é um encontro individual. Nós não podemos salvar ninguém e nem colocar Cristo na cabeça de ninguém. Ele nos escolheu. Não somos nós, sabia? Que vai lá uma hora e fala, ai Senhor, eu te aceito. Não, é na contramão, foi Ele que te selecionou. E por ter te selecionado, essa graça é bem-vinda a você de forma gratuita. Tem uma historinha bem legal, né? Que a partir do momento que você crê que alguém muito bom te fez uma coisa, você fica muito grato por essa pessoa, né? Então tem uma história de um mendigo que morava muitos anos na rua, debaixo da ponte, e bem precariamente, sofria muito. E num certo momento, vem alguém com papel na mão, avisando que alguém de muito longe escolheu ele, selecionou ele para receber uma herança em conjunto com uma outra pessoa, que era o filho dessa pessoa que morreu, mas que ele queria que fosse dividido essa herança. E chega lá com esse papel e fala, olha, você acabou de receber bilhões de uma hora para outra. E essa pessoa fica muito grata. Mas como? Quem fez isso por mim? Mas quem faria isso por mim? Olha o que eu sou. Um pecador, um homem que está aqui debaixo da ponte, eu estou quase morrendo. Por que que me escolheu? E aí passa o tempo, de repente, se
é uma suposição. Essa pessoa chega para você, que te levou o documento, e falou: olha, a única coisa que essa pessoa aí pediu é que você não faça, e coloca lá alguma coisa, que você não faça mais isso. Tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. Se alguma coisa não convém para você, que acabou de receber de graça algo muito grandioso, e aí eu quis colocar no material só para que a nossa mente humana entenda, e te fala: olha, agora você para de usar preto, você vai falar: poxa, depois de tudo isso que ele fez por mim, nunca mais eu uso preto. É isso que a salvação faz com a tua santidade. Quando você entende, e essa conversão e esse entendimento da salvação é puro e verdadeiro, a evidência que você é salvo é que você deixa e se arrepende de fazer algumas coisas que você fazia antes, e por isso ela é eterna, essa salvação. Deus não vai te falar: ó, agora pare de fazer isso, mas o Espírito Santo vai te moldando, vai te formando. Sabe a questão do vaso e do oleiro? Você vai lá com a mão e vai moldando, de repente fica ruim, você amassa tudo de novo e começa a fazer de novo. Deus vai fazendo isso com a gente até o momento que é natural você entender que a tua vida é aquela, daquele jeito, sem ruga, sem marca, sem nada que seria o pecado para te atrapalhar. Mas uma vez salvo, não se perde. Gente, poderia falar muito mais aqui. Vão ter outros vídeos falando um pouco sobre isso. Eu espero que eu tenha sido um pouco mais clara. Eu vou colocar aqui embaixo todas as referências, tá? Nós vamos falar ainda sobre o Tribunal de Cristo nos próximos vídeos, sobre arrependimento, um pouco mais sobre salvação. Vamos entender esse equilíbrio entre a graça, sem mérito nenhum meu, eu não preciso ter essa recíproca de fazer alguma coisa porque Jesus me salvou, e ao mesmo tempo entender que aquele pecado que eu cometia, se eu fui verdadeiramente salvo e fui verdadeiramente convertido, isso vai ser uma evidência com relação à salvação que eu recebi, tá bom? Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo e nós nos encontramos num próximo vídeo. Um beijo para vocês.